Praticamente tudo pode ser usado como uma bênção ou como uma maldição. E é por isso que finalmente no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar a sua inteligência não só para te trazer autoconhecimento, questões subjetivas, ultrapassar situações emocionais, mas também ter o seu sucesso financeiro e material da forma que você merece. Então, vamos embora! Para nos ajudar a entender isso aqui, gente, de como utilizar a inteligência como uma bênção e não como uma maldição, porque sim, a inteligência também pode ser uma maldição na vida da pessoa, deixá-la presa num território de escassez, a gente vai entender aqui 5 pontos que as pessoas inteligentes demais e realmente que têm uma percepção acima da média acabam por traduzir na sua vida prática essa inteligência como uma maldição. A gente vai entender esses 5 pontos e como desprogramá-los, ou seja, utilizar finalmente a sua inteligência ao seu favor para você realmente ter uma vida abundante, ter uma vida material digna, com conforto e com tudo que você merece. E o primeiro ponto é entender que as pessoas inteligentes elas pensam demais. O que é o pensar demais? É você avaliar todos os pontos, avaliar todos os lados, os prós e os contras. Ou seja, só uma pessoa com uma inteligência aguçada, ela consegue ter esse perceptivo muito expandido, muito acima da média. Ela tem a sensação do outro, ela tem o pensamento do outro. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito perceptiva, com inteligências, as 5 inteligências muito acima da média. Então ela vê demais, ela sente demais, ela percebe demais. E não é porque ela é frágil, é porque ela é muito inteligente. Só que esse excesso mental, esse excesso de compreender o lado de um, compreender o lado do outro, paralisa a pessoa. Por exemplo, você não senta para gravar um vídeo porque você pensa, nossa, mas se eu falar isso, eu vou deixar de falar aquilo. Ou se eu falar desse jeito, pode desagradar alguém, porque você vê demais, você vê muito. E muita gente fala que o segredo é não ver. Não, o segredo não é não ver. O segredo é usar toda essa sua percepção que é alta a seu favor, que é um novo tipo de inteligência, uma inteligência com amor próprio, que é o que a gente aplica aqui no vídeo, que é a que faz a prosperidade realmente acontecer. Então, observe isso aqui. A gente tem uma linha, imagina essa linha invisível, tá? Que é a linha do pensamento. Percepção, inteligência emocional, profundidade. Eu não vou falar porque isso aqui não se deve falar, eu não vou falar porque eu tenho empatia, ou se eu falar isso, eu vou deixar de falar aquilo. Eu estou enxergando muito, eu estou aqui na linha do pensamento, tá? Então, a pessoa que tem uma percepção menor, ela está abaixo dessa linha do pensamento. Então, ela não corre o risco do overthinking, de pensar demais. Quando você toma uma melatonina, quando você toma um floral, quando você toma um remédio, e aí tem escalas e escalas disso, você também vai abaixo do nível do pensamento. Quando você usa alguma substância, às vezes você abaixa demais, né? Você fica muito dopado, né? Mas às vezes você abaixa um pouco essa linha do pensamento. E as pessoas que têm menos interpretação de texto, que têm menos interpretação do ambiente, elas já estão um pouco mais abaixo dessa linha do pensamento. Também, elas pensam menos. Tem gente que realmente pensa menos, porque observa menos a vida. Não é todo mundo que tem o mesmo nível de inteligência. Isso tem que ser falado. Bárbara, existem vários tipos de inteligência. Sim, aqui a gente está falando do tipo da inteligência mental. A inteligência perceptiva mental, de raciocinar, de avaliar os pontos, né? Seria como se fosse a carta do julgamento aqui. Então, pessoas menos perceptivas, pessoas que não dão muita fé de muita coisa, elas estão mais abaixo da linha do pensamento. Um pouquinho. Então, elas estão mais encaixadas no momento presente. Você entende? Mas não porque elas têm uma inteligência mais apurada, uma inteligência mais aguçada, e decidiram ou conseguiram controlar isso. É porque elas percebem menos. Então, às vezes você fala assim, nossa, uma pessoa que tem um nível de consciência de massa, que percebe menos, que ela nem sabe o que ela está falando, essa pessoa faz muito sucesso. Sim,
A gente vai ver alguns outros pontos aqui ao longo desse vídeo. E se você for uma pessoa muito cheia de defensiva, você não vai conseguir assistir esse vídeo. Porque ele é um vídeo muito direto, né? Ai, Bárbara, você está falando que tem pessoas mais perceptivas e menos. É claro, se a gente não tocar nesse ponto, a gente não vai avançar. Pessoas com menos percepção, menos observação das coisas, às vezes fazem muito mais dinheiro. Elas têm mais consciência de massa, mas elas estão mais encaixadas no real. Elas se preocupam menos, elas se expõem menos, porque elas não pensam tanto no resultado que vai dar, tá? Então, elas têm um nível consciencial mais baixo. Elas pensam menos no outro, às vezes. Vocês estão entendendo? Tem vários tipos e tipos de consciências. Mas aqui a gente está falando de consciências que estão mais abaixo dessa linha perceptiva mental. Então, você tem uma linha perceptiva mental apurada, aguçada. Você vai falar, você pensa em todas as possibilidades, só que você pensa demais, porque você está aqui. O que muitas pessoas pensam? Ferrou, eu não vou fazer o dinheiro, eu não vou fazer a grana, eu não vou ter sucesso. Por quê? Porque só se eu fosse ignorante, só se eu percebesse menos, só se eu enxergasse menos. Porque se eu for gravar um vídeo, eu sei as consequências daquilo que eu vou falar. Eu tenho percepção. Se eu for dar um conselho, pode ter pessoas que vão se ofender. Se eu for falar uma coisa, eu vou ter que pesquisar muito para falar. E aí você vai olhando pessoas que não sabem do que estão falando, que não estudaram, que não entendem do tema, ou outras áreas, né? Estou dando um exemplo de YouTube, porque eu estou aqui no YouTube, né? Mas outras coisas, e você fala, meu Deus, essa pessoa está indo, está prosperando. Porque ela não está no overthinking. Pessoal, a pessoa que pensa demais, sem o domínio desse mental, esse pensar, essa inteligência perceptiva se torna uma maldição, uma paralisia na vida dela. Então, qual é a solução? É você abaixar o nível da sua consciência impossível. Não tem como. Sabe aquela coisa que você vê e você fala, eu queria não ter visto? Não tem como. Não pode ser desvisto, você já viu. Né? E a evolução é expandindo cada vez mais seu sistema perceptivo. Quando você diz que você evoluiu, é porque você fala, nossa, há 3 anos atrás eu não veria, hoje eu vejo. Então a evolução é ver mais, Só que com isso, se você não aprende que você está vendo muito, você fica igual aquele super-herói que amaldiçoa o superpoder dele. Então, qual é a solução? Se aqui está a linha do pensamento e as pessoas acham que tem que abaixar essa linha do pensamento para ter coragem de fazer as coisas, né? Aí, se eu fosse um pouco mais ignorante, se eu enxergasse menos as coisas e as situações, eu me lançaria mais, porque todo mundo acha que a solução é descer essa linha do pensamento ou é se dopar um pouquinho, dopar o seu sistema perceptivo. Por que muita gente bebe para ter coragem? Porque você está descendo a sua percepção para baixo. Qual é a proposta diferente? Você vai manter o seu nível perceptivo, você não vai se dopar, você não vai fingir que você é ignorante, que você não tem empatia, que você não percebeu as coisas. Não. Você vai continuar enxergando tudo. Só que você vai tomar uma decisão consciente de não morar na cabeça, mas morar no seu corpo. É assim que a gente faz. Consciência corporal. Porque é o corpo que está no agora. A mente pode estar em qualquer lugar, né? A mente pode estar nas preocupações, no que falou, no que tinha que fazer. Você tem que encaixar no corpo. Pessoas muito inteligentes mentalmente, com muita percepção de tudo, tendem a desencaixar do corpo físico. E é por isso que é super importante, se você tem uma linha mental alta, se você vê muita coisa, se a sua cabeça concatena, linka coisa demais, que você exercite o seu corpo, que você exercite o aqui, o agora. Compreender, gente, que essa faixa mental, ou seja, você percebeu muita coisa, você estudou muita coisa, você concatenou muita coisa, e você vai falar, agora eu vou parar de pensar. E eu vou agir. Quando eu estiver escrevendo aquele texto, eu vou estar escrevendo aquele texto. Quando eu estiver me dirigindo ao trabalho, eu estou me dirigindo ao trabalho.
Eu vou separar um momento no meu dia ou dois, pela manhã, pela noite, ao fim do dia, para meditar e refletir sobre o meu dia. Mas eu não vou ficar. Enquanto eu tomo banho, eu tô analisando, eu tô pensando, eu tô concatenando. Enquanto eu tô fazendo a unha no salão, eu tô concatenando, eu tô pensando. Não vai dar. Porque você vai ficar nessa linha mental, ela vai te sugar, te subtrair. E você vai ficar paralisado. Aí você vai falar, nossa, eu queria ser menos perceptivo. Eu queria estar dopado, eu queria ser mais ignorante. E não é sobre isso. Você vai ultrapassar a linha mental. Você sabe que ela tá lá. Você sabe que a sua cabeça não para, que você consegue perceber os sinais das coisas, que você consegue entender, que você é muito bom em fazer link de tudo. Só que você vai acessar isso no momento certo. Não vai deixar isso te engolir. Então você vai acima da linha da mente e não abaixo. Outra bênção que as pessoas muito inteligentes utilizam como maldição, ou seja, da forma errada, é que elas têm uma tendência de ser multitalentos, né? E como eu já falei, eu vou dar 5 aqui, maldições que a gente vai transformar em bênçãos da pessoa inteligente para prosperar, e pode ser que você se identifique nas 5, e pode ser que você se identifique em 1, 2 ou 3, ou em 4 e 1 não. Então fique atento ao final desse vídeo. Ser multitalento é ser capaz de fazer muitas coisas diversas, muitas coisas diferentes, né? E eu vejo quanto as pessoas que são multitalentosas sofrem. E não é para sofrer, gente. É mais um poder, você é um super-herói e você está usando isso como uma maldição. Todo herói no começo da jornada, ele se revolta contra os poderes dele. Eu só queria ser comum, eu só queria ser comum, eu só queria estar abaixo da linha mental, eu só queria ter um talento só e não 300. Para com isso. Parou? Então tá bom. Então vamos seguir aqui juntos. Eu vou dar exemplos meus, dos meus multitalentos, de como eu integrei eles para um caráter didático, gente, nunca comparativo, apenas ilustrativo, tá bom? Você não tem que virar clone de Bárbara, eu não sei quem você é, eu desejo que você acesse isso dentro da sua realidade. Ao longo da minha vida, eu fui experimentando talentos que eu tinha e no final das contas, eu uni esses talentos para fazer o que eu faço hoje. E é isso que eu desejo para você. E não que você fique naquele estereótipo ou naquele estigma da pessoa que começa e não para, começa e não para. Uma vez, uma pessoa muito próxima me falou assim, eu não entendo você, não. Você faz uma coisa, depois você faz outra. Aí você faz uma coisa, depois você faz outra. Você dá aula de inglês e depois você abre carta de tarô e aí depois você vai fazer teatro. E aí depois você vai montar um negócio próprio, vai montar um comércio, uma lojinha online. E eu não entendo. Por quê? Porque o teatro era a minha vontade de me expressar. Eu sou muito boa com câmera, com palco. Eu tenho uma facilidade muito grande de ser apresentadora. Então eu fui experimentar aquilo que estava em mim. Mas eu não desenvolvi o teatro como uma coisa que as pessoas pensam que é o caminho da pessoa que faz o teatro, que é ou realmente ir para um tablado e começar a trabalhar com cênica mesmo, tirar o DRT, ou ir para uma novela, ou ir para o comercial. Não. Era para eu exercitar aquele meu dom, porque em algum momento eu iria fazer aquilo. Eu sendo empreendedora, eu descobri como montar o meu negócio próprio, e eu gostei demais. Eu montei um monte de lojinha, gente, um monte de coisa. E hoje eu sou essa empresária, essa empreendedora. Eu brincando de escolinha, de ensinar as pessoas e depois dando aulas de inglês durante muitos anos. E entrando nas escolas, eu dei aula em diversas escolas de inglês em BH. Eu fui aprendendo o que era uma escola, o que não era uma escola, o que fazia dar certo, o que fazia dar errado. E aí hoje eu montei a minha escola. E o tarô foi a minha veia espiritual mediúnica, que é muito forte, de ajudar as pessoas e de entender que tem um subconsciente que pode ser lido através dos símbolos. Então, tudo isso e a minha própria jornada de autoconhecimento, estudando desde o início lá, em que eu estudava programação neurolinguística e tudo mais, falar, não, eu não quero programar as pessoas, mas o que eu quero? Eu quero fazer uma coisa diferente. Tudo isso, gente, vocês veem no Desprograme-se Hoje, né? Então, a empreendedora está aqui. A professora está aqui, a apresentadora está aqui, a espiritualista está aqui, está tudo aqui. Nada se perde. Então observe os seus talentos, pegue o seu caderninho, anote os seus talentos e anote
para onde eles querem te levar. Ai, Bárbara, mas eu não tenho tempo para exercitar os meus talentos. É claro que não, a gente tem que pagar as contas, fazer as coisas. Então isso acontece mesmo, gente. Quando eu falo que eu fui exercitando meus talentos, eu não tava lá princesinha, não. Eu tava tendo que pagar boleto, pagar conta e um monte de coisa, né? Mas eu naturalmente me colocava para pagar meus boletos em coisas que tinha algum talento meu ali, né? Eu nunca fui assim, tem que fazer porque tem que fazer. Eu nunca fui trabalhar com medo. Eu sempre no meu trabalho tinha algum propósito nele, né? Então, é claro, tem que pagar as contas, às vezes a situação tá apertada e tudo mais, mas se você não se render totalmente ao medo, você pode encontrar uma forma de exercitar alguma coisa que a sua alma pede que seja exercitada num trabalho ali, né? Quantas vezes eu trabalhei para ganhar R$350, para ganhar R$750, mas aquilo ali tinha um propósito. E eu era chamada para outras coisas, que eu podia pagar 4 mil, que na época era um baita salário, né, gente? Mas eu falei, não, isso aqui tem nada de mim nesse negócio de 4 mil, e aqui nesse negócio de 750 tem. Então, eu fui, sim, ainda tendo que pagar os boletos, mas vender na alma 100% eu não fiz. Então, eu fui exercitando ali aqueles talentos e quando eu vi que eu era boa aqui, o negócio foi fazendo sentido. É isso que eu desejo para você. Você não está começando e parando. Você está exercitando seus talentos e hoje, agora no momento desse vídeo, dá uma olhada para tudo isso que você anotou, os talentos que você exercitou na sua vida e veja como é possível ligar isso, concatenar isso de formas que não são óbvias. Um outro ponto da pessoa super inteligente, mas que está sempre ferrada, lascada materialmente, é que a pessoa que tem essa inteligência aqui, dessa linha mental perceptiva muito alta, ela é muito hiperfocada. Ela tem hiperfoco, né? Ela foca num negócio e ela vai com tudo naquele hiperfoco. O que acontece? Como a mente dela tende a não parar, porque ela percebe muita coisa o tempo todo, ela sente que para ela ter um pouco de controle disso, ela precisa focalizar numa coisa só. Então ela foca e ela vai igual um trem-bala, e ela vai fazendo aquilo, ela vai fazendo aquilo. E isso é bom, esse foco, né? Você pode pensar que pode dar muito dinheiro você ter esse hiperfoco, mas ela tem um gasto de energia muito grande. Ela fica dias, semanas, tal, naquela situação, só fazendo aquilo. E ela esquece que a vida tem outras coisas. Então, a pessoa inteligente, ela precisa aprender a desfocar. Olha que coisa, né? Tudo, gente, tem um equilíbrio, tudo tem um porquê. Quando eu tô aqui falando com vocês, a minha visão tá focada na lente da câmera e todo o resto fica desfocado, né? Se eu olhar para essa lâmpada agora, a câmera tá desfocada, não é assim? Quando a gente trabalha aqui o foco da lente da câmera, que eu não sei se ela vai fazer isso, porque eu acho que eu não coloquei ela no zoom automático, não. Mas, enfim, foco e desfoco. Se você só focar, sua vista vai ficar o quê? Cansada. A pessoa que tá aqui enxergando só que não, ela tem que fazer o exercício de olhar para o horizonte também, não é assim? É assim com a nossa visão. É assim que acontece com a gente também. Então a pessoa inteligente, ela foca, ela tem hiperfoco, ela não larga aquilo é muito importante. E aí você olha para pessoas com um nível, né, perceptivo não tão elevado, mas elas relaxam mais. E aí a pessoa que está num nível mais relaxado, ela não está sempre com esse foco muito grande em alguma coisa, ela está relaxada. Ela vai mais fácil na vida, ela entra no fluxo da vida. Eu vou ver se eu deixo aqui um vídeo nos cards sobre o fluxo, entrar no fluxo da vida, né? E aí você é tão inteligente, mas essa sua necessidade de focar, aí você larga uma coisa e você foca em outra. Aí você larga uma coisa e você foca. É uma necessidade de controle. Lembra? A linha perceptiva mental está aqui. Os pensamentos que não param estão aqui. Você vai subir dessa linha, você vai ultrapassar essa linha mental. Só que a sua tendência é hiperfocar em alguma coisa. Porque como você pensa demais, você sente que se você não canalizar essa energia mental para uma coisa só, você vai ficar doido. Não é a melhor forma de se fazer. É a consciência corporal. Eu estou aqui no hoje. Gente, ser lúcido é muito importante. Muito importante.
As pessoas estão bebendo demais, as pessoas estão se dopando demais com muita coisa, porque quando elas enxergam o mundo como tá, quando elas enxergam muito, elas falam, eu preferia não estar vendo isso aqui, porque eu não dou conta de lidar. É sobre isso que a gente está falando. Você não vai abaixar o seu nível perceptivo, o seu nível consciencial e a sua inteligência. Você não vai se dopar, você não vai buscar distrações. E às vezes o hiperfoco é uma distração, por mais contraditório que pareça. Eu não tô me distraindo, eu tô hiperfocado. Tá, né? Porque é isso que você tá fazendo com a sua visão. Você dá um blur no mundo inteiro, o mundo inteiro fica embaçado, fica blurry, para que você consiga focar numa coisa só, porque você não quer enxergar tanto. Então, sabe aquele negócio de ficar rolando Mercado Livre, de ficar rolando, sei lá, Shein, Temu, até, sei lá, 2 horas da manhã, porque você não quer pensar nos problemas? É meio que isso, né? Então, mas se eu não me distrair, como é que eu vou fazer, Bárbara? Se eu não focar em besteira, como é que eu vou fazer? Então, você vai aprender agora a desfocar. Gente, foco e desfoco. Contração e expansão, né? Não é se dopar, não é baixar a linha mental. Eu sei que eu repito 30 milhões de vezes, mas é para você entender o que eu tô falando, tá? É para entrar na sua célula e você não se esquecer, você não se confundir do que eu tô querendo te mostrar. Quem tem um nível perceptivo alto, uma inteligência aguçada, tende a ou ir para um vício, ou ir para um hiperfoco de alguma coisa, ou buscar alguma forma de letargia, de se dopar, né? Porque é muito conteúdo para lidar, muita coisa para lidar. Então, quais são as formas saudáveis de lidar com o que a gente está trabalhando aqui com o seu nível perceptivo? É o encaixe físico, o encaixe no corpo e o desfoque. Isso você faz conscientemente. Quando você hiperfocaliza numa coisa, não. Você entende? Aquele conteúdo, aquele tópico, aquela pessoa que você vai stalkear, aquele negócio que você vai invocar com aquilo ali não é saudável. Aquilo ali não tem aquela relevância. E você não está ensinando às suas forças o poder do desfoque. Não, peraí. Eu escolho conscientemente estar no meu corpo, que é o que a gente viu na primeira prática aqui, né? Superar a linha mental por estar no meu corpo. Ou seja, propositadamente eu paro de pensar. Eu escolho quando eu penso, quando eu não penso. Eu não escolho se eu percebo ou se não percebo. Eu percebo muito e cada vez percebo mais. Mas se eu fico criando link e se eu fico criando conjecturas, eu escolho. Eu escolho. E o poder do desfoque. Não, eu não quero focar em nada agora. Eu tô fazendo a minha comida, eu tô fazendo a minha comida. Eu tô desfocado. Eu tô só fazendo a minha comida. Eu não tô focalizando em nada, não. E aí você pode falar, Bárbara, isso tudo a gente encontra muito na meditação. Sim, mas todos esses entendimentos são entendimentos de viver uma vida meditativa. É isso que a pessoa inteligente faz. Ela se torna cada vez mais presente no corpo e dominando o foco dela nas coisas e não usando o foco como uma distração por não conseguir lidar com as realidades. Um outro ponto extremamente relevante que tira a capacidade de pessoas inteligentes de prosperar é que geralmente essas pessoas que percebem muito, elas oscilam entre a revolta e a desmotivação. Por quê? Porque pode ser muito revoltante quando você vê demais. Você pode ficar muito revoltado. Né? Uma consequência até lógica e natural. Lembra? Tem pessoas que são mais ignorantes. Tem pessoas que enxergam menos. Tem. É claro que tem. Você olha para o mundo, você vê que tem formas e formas de ser, né? E de perceber o mundo. Então, quando você vê menos, assim como você, mesmo na sua vida, na sua trajetória, com 18 anos você via uma quantidade de coisa, agora com 40, com 30 você vê, 50 você vê, não é assim? É sempre assim, se você está evoluindo você vai vendo mais e mais, como a gente já falou aqui. Então, quando você começa a ver, você fica muito revoltado. Pode acontecer, acontece com frequência. Como que pode? Mas as pessoas estão vendo isso que eu estou vendo, não é? E aí a revolta,
quando ela é pontual e ela faz você se levantar e faz você lutar e faz você fazer melhorias, ok. Quando a revolta se instala em você, te deixa amargo, tira a sua prosperidade. Uma pessoa amarga com a vida, gente, é difícil prosperar. É claro que ainda encontra-se meios, porque hoje a internet tem muito isso, né? Como a internet tem um lado muito bom, mas também tem um lado muito tóxico, tem pessoas que têm discursos muito revoltados e amargurados e elas se tornam polêmicas e até conseguem monetizar a vida delas. Mas eu não tô falando de pessoas que fazem um videozinho de TikTok xingando. Eu tô falando dessa amargura que vai te envenenando e vai te paralisando na vida. Eu tô tão amargo. A vida é amarga. Porque a realidade é amarga, porque eu tenho ódio, eu tenho revolta. Eu tenho revolta desse povo fazendo dancinha no TikTok, eu tenho revolta enquanto tem tanta coisa séria pra gente resolver. Então, tem gente que tá muito mergulhado na revolta. E aí, essa revolta, você não faz dinheiro com ela, não. Vocês estão entendendo o perigo disso aqui? E qual é o outro ponto? Da revolta para a desmotivação. Você olhou para o mundo como tá. Você se revoltou. E aí você cansou de ficar naquela amargura, e naquele ódio, Você fica impotente. Você fala, eu vou levantar para fazer alguma coisa? Eu tô aqui enxergando isso tudo. E as pessoas estão fazendo isso aqui. Olha essa corrupção, olha essa roubalheira, olha o povo ali fazendo coisa idiota e fazendo dinheiro. Eu não vou participar disso. Qual que é a solução? Né? O mundo que a gente está, 2026, ele é assim, ele está formatado desse jeito. Um jeito que gera revolta, um jeito que gera desmotivação. Mas você tem que usar a sua inteligência a seu favor, que é o tema do vídeo de hoje, para você prosperar. Então, você tem que olhar para o mundo e falar assim, eu não queria que o mundo fosse assim. Eu queria um mundo com mais empatia, amor, prosperidade, menos, roubalheira, isso aí é tudo muito... Ou seja, sei lá o que for que você está revoltado aí, que tem muita coisa para se revoltar ou para se desmotivar, mas você vai falar, mas essa não aceitação e essa comparação tá fazendo com que eu fique amargo ou depressivo mesmo. E eu quero levantar e prosperar e fazer meu dinheiro que eu mereço. Então, eu vou desfocar. Olha como uma coisa conecta com a outra. Eu vou desfocar. Eu vou continuar percebendo a maldade das pessoas, ou a insanidade das pessoas, ou a loucura, eu vou continuar percebendo. Mas eu também vou perceber as pessoas boas e as coisas boas e as causas que eu tenho para fazer. Eu também vou perceber os outros lados. Você começa a entender que sim, é revoltante, sim, é desmotivador, mas essa revolta amarga e essa desmotivação vão ferrar com a sua vida material. E é aí que a inteligência em prol do seu amor próprio começa a falar mais alto do que essa linha mental perceptiva. Entende? Ou ainda melhor dizendo, o seu amor próprio começa a trabalhar por você. E a sua inteligência perceptiva começa a trabalhar para você e não contra você. Esse quinto ponto é exatamente entender, pessoal, que a pessoa muito inteligente, ela precisa ter sentido para as coisas, né? Uma pessoa que tem uma consciência mais massificada, ela vai no que todo mundo faz. Ela vai porque tem que fazer, ela não se questiona, ela não é questionadora, porque ela observa pouco. Quem observa pouco faz poucas perguntas. Não quer entender como funciona, aceita tudo, né? Então ela vai indo parecendo que é de uma forma até muito mais saudável do que você, que é questionador, né? Então, se você tem que ter propósito, se você tem que ter sentido, se você é uma pessoa questionadora, você começa a sofrer. Por quê? Porque você cai nessa armadilha que é, eu tenho que ver sentido em tudo que eu estou fazendo.
E aí você não consegue fazer o que você não gosta. Por quê? Porque se não tem sentido, como que eu vou fazer? Ferrou. Porque na minha vida eu tenho que fazer coisas que eu não gosto, eu tenho que fazer coisas que não têm sentido. Mas eu não tô conseguindo. Porque eu sou questionador. Porque eu não consigo. Então você procrastina, então você atrasa. Qual é a solução para isso? Você não precisa gostar de cada coisa. As coisas estão fora, né? Você não precisa gostar de cada coisa. Já falei para vocês aqui que eu não tenho paixão por editar vídeo, mas eu edito os meus vídeos. O dia que eu encontrar um editor, não encontrei até hoje, tá? Não encontrei, fiz alguns testes, não deu bom. Tudo bem, mas eu não encontrei, eu edito meu vídeo. E como que eu consigo editar meu vídeo? Não é porque eu amo editar o vídeo. É porque eu gosto da pessoa que eu sou, fazendo o que eu faço. Mais um grau de amor próprio. E isso parece arrogância. Então você não entende, você não entra nisso. E pessoas que têm menos capacidade perceptiva das coisas que você vai falar que é uma inteligência que não é tão apurada, essas pessoas, muitas vezes elas gostam muito mais delas do que você gosta de você. Né? Por isso, gente, que não é um vídeo para falar que mas eu tenho a linha mental aqui, tá? Porque não tem uma régua como medir a sua linha mental, se tá mais acima, se tá mais abaixo, quem vê mais, quem vê menos, né? Aqui a gente tá falando de pessoas que estão mais na Matrix, que têm uma consciência mais massificada, que não se questionam, que vão indo, que não observam as coisas, que não... Né? Que falta uma profundidade perceptiva. Isso é normal, a maior parte das pessoas do planeta tem uma frequência mais massificada, mas tem gente que tem uma observação maior da vida. Isso não é julgamento, isso é ver, isso é perceber, né? Só que, justamente isso, essas pessoas aqui, a gente não viu que elas têm uma tendência de estar abaixo dessa linha de concatenação mental? Então, elas desfocam mais das coisas, porque naturalmente elas não questionam tanto, então elas não pensam tanto quanto você. Então elas não precisam ter propósito, elas só vão fazendo por outras questões, por uma questão de pertencimento. Minha família toda faz, eu vou fazer. Só que algumas delas podem se curtir no processo. Elas podem gostar de quem elas são nos processos. E aí é por isso que muita gente inveja quem tá na Matrix. Nossa, que inveja que eu tenho de pessoa que não deu fé de nada. Por causa disso tudo que a gente viu aqui. Porque tem aquela coisa, Deus protege os ignorantes, a ignorância é uma bênção. Não, não é assim, não é bem assim, não. É que às vezes uma pessoa que tem uma consciência mais de massa mesmo, seguiu o que tá aí sem questionar nem nada, às vezes ela tem mais prazer de ser quem ela é. E você não tem, porque você não se dá esse prazer que é a chamada autoestima. Então, quando eu tô editando um vídeo, eu sinto uma onda de procrastinação antes de editar, vem uma onda de procrastinação antes de editar, que eu prefiro muito mais estar aqui falando, que é o meu lugar natural, do que estar fazendo uma coisa operacional. Só que o que eu descobri? Que eu adoro aquela mulher que está no vídeo. E isso vai parecer vai parecer vaidade, né? Eu sei. Mas quando eu descobri que eu amo aquela mulher que está falando ali, eu fico cortando os errinhos, eu fico subindo o botão, com prazer. Porque não é que de repente eu amo editar. É que eu amo ouvir aquela mulher falando ali. Eu gosto do que eu falo. Eu gosto do jeito que eu falo. Eu aprendo com o que eu falo. Vocês entendem? Então, você pode não gostar de cozinhar. Mas você gosta de você quando você está cozinhando? Não tem aquela máxima de que a gente não fica no relacionamento porque a gente gosta só da pessoa. A gente gosta de quem a gente é com a pessoa. Traduz isso para os seus processos. Você que é muito inteligente, mas que está procrastinando porque não gosta dos processos, das atividades. É uma coisa burra para uma pessoa tão inteligente, né? Ter que gostar das atividades. As atividades são externas. Você tem que gostar de você. A cada momento do seu dia, né? Tem gente que não gosta de escovar dente, mas não tem como fugir, porque você tem que ter higiene bucal para sua saúde, né? Para sua qualidade de vida. Então, não gosto de escovar dente, não gosto de passar fio dental. Mas eu adoro os meus dentes. Eu adoro cuidar da minha boquinha. Eu adoro, então eu tô fazendo um carinho pra minha boca, tô aqui.
Tô aqui me cuidando. É assim, gente. É assim. Por que a gente tem que ter vídeos complexos, simplificando a vida? Porque você é uma pessoa inteligente, complexa, com alto grau perceptivo, mas que não aprendeu a utilizar essa complexidade e percepção a seu favor. Tenho certeza que se você revisitar esse vídeo desde o comecinho, anotando os aprendizados chaves de cada um e aplicar isso aqui em uma semana, você vai falar, pô, não tô mais com inveja das pessoas que são ignorantes das coisas, que não enxergam palmo na frente do nariz. Não. Agora eu sou uma pessoa altamente perceptiva, que me trata muito melhor e que por isso faz o que tem que fazer sem procrastinar e colhe os resultados materiais que merece. Se esse conteúdo gratuito já te ajudou, imagina passar comigo com 50 aulas para desprogramar essa cachola aí e aprender a viver uma vida inteligente, simples, rica, próspera, com maturidade emocional. É isso que eu desejo para você e é isso que a gente vai fazer no curso de desprogramação de crenças limitantes. O link está aqui, te espero lá. Um beijo, até a próxima.